Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, para nós, que queremos conhecer mais a sua vontade, que queremos saber aquilo que Deus tem planejado para sermos plenamente felizes. E é claro, a nossa felicidade vai começar em casa, dentro do lar. E nesta série de programas que estamos fazendo, estamos tendo este tema, este enfoque, a família. E no programa de hoje, conversaremos sobre o contentamento no lar. Isto mesmo, viver contentes. Vamos ver o que isso quer dizer? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que existem pessoas que são felizes, existem pessoas que são muito felizes, existem pessoas que tinham tudo para ser felizes e não são. Existem pessoas que tinham tudo para ser tristes e infelizes e conseguem dar a volta por cima e conseguem superar as suas dores, conseguem superar as suas limitações e são felizes. Qual seria o segredo? O que a palavra de Deus nos fala a respeito do contentamento, a respeito de viver contente, a respeito de viver feliz, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades, a despeito das lutas e do sofrimento. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Olha, o Senhor fala que a verdadeira felicidade é um paradoxo, não com o que as pessoas acham que é ser feliz. Por exemplo, Jesus começa a sua mensagem, o Sermão da Montanha, dizendo: felizes. Felizes os que são pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, felizes os pacificadores, felizes os misericordiosos. É isso que o Senhor diz. O que as pessoas esperavam de felicidade era: feliz quem está sempre rindo. Feliz é quem está por cima, não precisa de ninguém. Felizes são aqueles que estão sempre em festa. Mas o Senhor nos traz um paradoxo, dizendo que a verdadeira felicidade está desarraigada, está desvinculada das circunstâncias e dos bens materiais. Sim, é isso mesmo que ele disse. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim e o chamou de Éden. Éden significa deleite, Éden significa prazer, um lugar onde havia plena harmonia. Mas a harmonia maior era entre Deus e o homem. A harmonia maior era a paz que o homem tinha interior, paz com Deus, paz consigo mesmo. E quando Deus criou a mulher e a entregou para o homem, Deus a fez de uma maneira perfeita. Deus a fez encaixando perfeitamente no ser de Adão, no seu caráter, no seu temperamento, no seu jeito de ser. E ambos se completavam. E ambos se alegravam em Deus, porque todas as tardes o Senhor vinha e visitava o casal. Todas as tardes o Senhor vinha, quem sabe, tomar o chá da tarde com Eva e Adão. O Senhor vinha e conversava com eles, até que o pecado entrou, trouxe separação entre Deus e o homem. Trouxe separação e acusação entre marido e mulher. E o Senhor então prometeu a sua solução, que foi Jesus. E Jesus veio trazer perdão através do seu sofrimento na cruz, através de Ele levar sobre si nossas dores e as nossas culpas. Ele trouxe o perdão. E Ele nos ensinou o perdão. E o perdão nós sabemos que é tão importante
para que o homem possa viver feliz. Então, percebemos a primeira coisa, que o Senhor nos traz uma notícia de felicidade, não dentro das prerrogativas que as pessoas acham que tragam felicidade. Por exemplo, há muitas pessoas que não se cansam, são massificadas pelas propagandas da televisão, pelas propagandas da mídia. Então eles pensam, se eu tiver aquela televisão, se eu tiver aquela casa, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquele móvel, se eu tiver aquele eletrodoméstico, aquele celular, aquele computador, se eu tiver, então eu vou ser muito feliz. Então eu vou ser mais feliz. Então eu vou ser plenamente feliz. E elas conseguem, e elas têm, e elas compram. Há pessoas que ainda nem experimentaram uma roupa que acabaram de comprar e já estão fazendo mais dívidas, já estão atrás de mais roupa, mais sapatos, mais mobília, mais ornamento para casa, mais coisas deste mundo. E o coração vazio, e o coração triste. Não há prazer, não há contentamento. O que é que está faltando? O que está faltando para você ser feliz? O que está faltando em sua vida para você desfrutar de tudo que Deus tem te dado? Porque todos nós recebemos de Deus. E talvez você diga, uns receberam mais, outros menos. Esse mais e menos são relativos. Nós podemos olhar para a África, as nações da África, e podemos dizer, a África recebeu menos do que a Europa. A Europa recebeu muito. Isto é relativo. Como assim? Por exemplo, você vai na Europa, você vai em Luxemburgo, você vai em cidades tão lindas como Paris, você vê tudo tão arrumadinho ali na Áustria, você vê tudo tão certinho ali na Alemanha, não tem um papelzinho no chão, aquela grama verde bem cuidada, aquelas flores da primavera, aquelas árvores, aquelas ruas limpíssimas, aquele trânsito certinho, aqueles arranha-céus, aqueles prédios tão bonitos. Mas quantas pessoas com semblante triste, carregado. As cores de suas roupas são no tom pastel, no tom marrom, preto, cores neutras, cores tristes, sombrias. O rosto triste, o rosto fechado. E quantos estão se matando? Um dos maiores índices de suicídio em grandes cidades, na Europa, pessoas de mais idade, jovens, porque aquela beleza toda que poderia trazer felicidade, não traz. E em contrapartida, a gente vai para a África. E eles nem têm direito o que comer. Às vezes comem uma vez por dia, quando comem. Às vezes 2, 3 vezes por semana é que vão comer. Mas você se assenta com qualquer deles e eles têm histórias para contar. Eles riem, eles se alegram, suas roupas são alegres, eles estão sempre com um sorriso nos seus lábios, sempre de bom humor. Quem tem mais? Europa ou África? Bem, nós sabemos que todos nós recebemos de Deus. Recebemos de Deus tantas bênçãos, recebemos tudo dele. Mas é preciso o reconhecimento do que recebemos, a valorização daquilo que nós recebemos e como usamos aquilo que nós recebemos de Deus. É isto que vai trazer a verdadeira felicidade. Não adianta a pessoa receber a saúde e jogar a sua saúde no lixo, usando drogas, cigarro, bebida alcoólica e não dormindo nos horários certos, entrando para a prostituição, para a lascívia. É claro que ela vai trazer para si problemas, para a sua saúde, para a sua própria vida. Nós recebemos as bênçãos do Senhor. E estas bênçãos são não somente para usufruirmos, mas para a gente multiplicar, para a gente ser um canal por onde flui a bênção do Senhor
a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, descobrimos o primeiro ponto, a primeira razão da felicidade. É conhecer Deus, é conhecer os seus planos para nós e é estar dentro, estar encaixado nos planos de Deus para a nossa vida. Esse é o primeiro ponto. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isto. Ele nos fala que ele aprendeu. Paulo antes era orgulhoso, era um homem que tinha o nível mais alto de estudo da sua época. Seria hoje doutorado, especializações dentro da filosofia. Paulo, ele especializou o máximo intelectualmente. Paulo deveria ganhar muito bem, ele era capacitado para isto, era muito bem quisto pela sociedade, mas o coração dele vivia cheio de amargura, de ódio, de perseguição. Perseguição, aquele povinho simples, cheio de alegria. Aquele povinho que havia surgido na sua época através de um rabi chamado Yeshua, de Nazaré da Galileia. Aquele povo que tinha uma alegria, aquele povo que amava, aquele povo que sabia viver bem, que sabia viver feliz, aquele povo que tinha o que dar, apesar de serem espoliados, de serem açoitados, de serem mortos. Não se conseguia tirar a alegria daquele povo. Paulo, então, teve um encontro genuíno e maravilhoso com o Deus deste povo, o Deus dos cristãos, com o próprio Jesus. Paulo estava indo numa jornada, numa viagem, indo para Damasco. Olha que a capital da Síria é muito velha, é muito antiga, é dos tempos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Paulo ia para Damasco, ia respirando ódio, ameaças, pensando no tanto de pessoas que ele colocaria na cadeia, colocaria para serem mortos, aqueles que fossem mais radicais, aqueles que fossem mais influentes dentro do cristianismo, estes sim seriam mortos. E ele estava indo para Damasco, com cartas de apresentação para sinagogas, para capturar e para trazer os cristãos presos. Mas ele teve um encontro com o Senhor. Era cerca de meio-dia, quando uma luz mais forte do que o sol brilhou e Paulo então cai por terra. A Bíblia não fala se ele estava montado em um cavalo, mas possivelmente sim, pois era uma viagem longa e Paulo tinha condição para viajar a cavalo. Ele cai por terra, porque aquela luz era mais forte do que o sol. A luz cegou seus olhos, ele não conseguia enxergar porque olhou para aquela luz. E ali ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta, você vai a Damasco. Eu tenho um grande plano para a sua vida. Eu tenho um propósito lindo para você. E Paulo obedece, Paulo vai, e Paulo entra nesse caminho, e Paulo, depois de alguns dias sem comer, sem beber, ele estava extasiado, ele estava ainda sentindo aquele efeito daquela visão. Estava sob o impacto daquela luz que cegara seus olhos. Estava impactado com aquela voz que ele ouviu dizendo: eu sou Jesus. E então, Saulo de Tarso recebe a oração de cura, de imposição de mãos, o batismo com o Espírito Santo através de Ananias. Caem dos seus olhos como que umas escamas. E Saulo de Tarso passa a ser Paulo. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que trouxe para a igreja um tempo maravilhoso. Paulo, que havia aprendido tanto e agora Deus usaria o que ele aprendeu para a sua obra.
Paulo, então, ele nos escreve aquilo que ele aprendeu na sua jornada. Em Filipenses, capítulo 4, de 10 a 13, nós lemos o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra tremenda Paulo trouxe à igreja em Filipos, aos filipenses. Ele diz: fiquei muito feliz porque vocês mandaram uma oferta de amor. Vocês mandaram o que me basta. Vocês me mandaram algo de valor para que eu pudesse ter as minhas contas pagas, para que eu pudesse ter as coisas da maneira, vamos dizer assim, de uma maneira digna de um pregador da palavra de Deus. Quero agradecer a vocês, mas ele disse: digo isto não por causa da pobreza, ou seja, das faltas, mas porque eu aprendi a viver contente. Contente em toda e qualquer situação. Esse era o segredo de Paulo. Aprendi. Nós vamos aprendendo. Ah, como nós aprendemos. Como Deus nos ensina no dia a dia. Como a gente valoriza as pequeninas coisas. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci lá no Espírito Santo, em Guarapari, e ela contou a experiência dela. Ela disse que ela era assim, muito prepotente, ela achava que o mundo não caminharia sem ela. Ela que cuidava do lar, o marido dela apenas dava o dinheiro, e ela que gerenciava, ela que comprava, ela que fazia, ela que negociava, ela que fazia tudo. Então ela achava que o mundo não iria caminhar, a família não iria sair do lugar, nada iria dar certo se ela não estivesse à frente. Foi então que ela teve uma enfermidade muito séria, uma enfermidade que paralisou completamente seus músculos e ela ficou totalmente dependente do seu esposo. Até para pôr a comida na boca, para trocar as suas roupas, para pentear os seus cabelos, para dar-lhe banho e etc. Ela ficou totalmente dependente do seu marido. E aquela enfermidade não tinha previsão de melhora. Era algo muito sério, degenerativo, que apenas iria piorar e piorar e piorar. E ela ali, com a sua mente pensando, fervilhando tantas coisas. Meu Deus, eu não consigo levantar a minha mão para pegar um garfo, para colocar uma comida na boca. Meu Deus, eu não consigo pentear o cabelo, escovar os meus dentes. Ela estava totalmente dependente. E ali, durante uns 6 meses, Deus começou a tratar com ela, a tratar com o seu próprio coração, para que ela pudesse entender que ela não era tal, que o mundo não girava em torno dela, que as coisas não aconteciam porque ela fazia, mas agora ela iria meditar no marido que ela tinha, nos filhos que ela tinha, na saúde que ela tinha antes e que ela aproveitou tão pouco para glorificar o Senhor. Ela teve um tempo para refletir sobre a vida, aprender sobre a vida. E depois de 6 meses, ela então está melhor, ela começa bem devagarinho, levando outros 6 meses, ela vem bem devagarinho, de uma maneira miraculosa, sobrenatural, que foi a operação de Deus na vida dela, oração dos irmãos, oração com a imposição de mãos, com jejuns, que ela foi voltando devagarinho,
devagarinho, devagarinho, ela foi voltando aos seus movimentos. E que alegria de poder mexer com um dedo. Que alegria poder mexer com a mão, poder fazer um movimento. Ela começou a valorizar tudo na vida. Ela começou a dar valor em cada dia, a cada pessoa, em cada gesto, em cada coisa. Foi um duro aprendizado, mas olhando para ela e ouvindo o testemunho dela, nós também crescemos, nós também aprendemos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, disse o apóstolo Paulo. Aprendi. Nós temos duas formas de aprender. Ou nós aprendemos apanhando, ou nós aprendemos colocando em prática aquilo que nós sabemos que é bom. Se nós entramos por um caminho errado, nós vamos ter de voltar para o caminho certo, machucados, feridos, arranhados, estressados, mas vamos achar o caminho de volta. Mas como é bom quando a gente lê a palavra, quando a gente absorve as verdades sem precisar de apanhar, Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um chicotinho em casa que ele usava para corrigir. E graças a Deus eu nunca precisei de apanhar, mas eu fui a única, porque eu via meus irmãos apanhando, eu via que eu não devia desobedecer, eu não devia responder aos meus pais, eu não devia fazer aquilo que eles dissessem que não era para fazer, porque aí a disciplina viria. Então eu dizia comigo mesmo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer igual meu irmão fez, igual a minha irmã, porque eu não quero apanhar. Então na vida é a mesma coisa. Nós temos exemplos, Paulo diz, eu aprendi a viver contente. É um exercício, é a gente aprender a tirar coisas boas de todas as situações. Ele disse, tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância e de escassez. Aprendi, tudo posso naquele que me fortalece. Este é o segredo. Colocar em prática o contentamento, é estar feliz, é ver aquilo que você tem nas mãos, não aquilo que não está nas suas mãos. Jó, quando ele perde tudo, perde os seus filhos, perde o gado, perde os servos, mas ali ainda está a sua esposa, ali ainda estava a sua saúde, ali ainda estava a sua casa, ali ainda estavam os campos. Então, nunca se perde tudo. Sempre fica alguma coisa. Quando nós olhamos para o que perdemos, choramos. Mas quando olhamos para o que ficou, nos alegramos e nos contentamos. O segredo da felicidade é esse, ter gratidão, estar contente, usufruir aquilo que você tem. Um copo d'água pela metade, não olhar como um copo meio vazio, mas olhar como um copo meio cheio. Olhar sempre o lado positivo de todas as coisas e se alegrar com elas. Vamos fazer isto? Convido você a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço, Senhor, vem habitar em mim. Traz ao meu coração o Teu Espírito Santo, Espírito de alegria, Espírito de paz, Espírito de vida. E traz na Tua presença a alegria de viver, a alegria de te pertencer, a alegria de estar contigo, a alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida. Ó Senhor, perdoe os meus pecados, a minha murmuração, a minha reclamação, apaga isso em mim e dá-me um coração puro, um coração que te ama, um coração que te serve,
um coração que te adora. Eu me alegro em Ti, eu me alegro nos Teus feitos, eu me alegro em Tua palavra. Recebe a minha vida e o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.